Oi, pessoal, sou Fernando Tendolini, Head de Renda Variável do Fator, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário de março de 2024 e o desempenho do Fundo Fator Momento. O mês de março teve como característica a continuidade da abertura das taxas de juros, e isso em função de dados fortes da economia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Os investidores têm ficado receosos quanto ao esfriamento esperado para as economias e, naturalmente, o ritmo da inflação. Os dados de inflação não estão surpreendendo negativamente, mas, além do ritmo forte da economia, o preço das commodities também mostra alguma recuperação, o que traz essa ansiedade. Quando a gente vê o discurso dos bancos centrais, tanto do Fed quanto do nosso aqui no Brasil, a gente vê um certo receio, uma certa hesitação quanto ao ritmo futuro. Apesar disso, e como contrassenso até, as bolsas se comportaram muito bem. Lá fora o S&P subiu, aqui as ações também subiram. O Ibovespa fechou com uma leve queda, principalmente em função de algum ruído em cima das ações da Petrobras. No mais, o índice Small Cap apresentou uma alta de mais de 2%. Nesse período, nós tivemos uma alta importante do fundo Fator Momento, da ordem de 5,8%. Essa alta foi bastante proporcionada pela carteira comprada nas nossas ações de Mid Small Cap. A carteira comprada subiu cerca de 7% e foi financiada por uma carteira vendida que acabou tirando pouco mais de 1% da rentabilidade do fundo. Como os investidores conhecem, esse é um fundo long biased e, portanto, ele tem uma carteira comprada que promove a certa alavancagem nas posições que nós acreditamos que são as melhores, e ele é financiado por uma carteira vendida que, em momentos de alta generalizada, ou de uma alta mais forte, acaba retirando um pouquinho dessa rentabilidade. Quando a gente olha as principais setores do fundo, nós estamos falando do setor principalmente de energia, e aqui composto também principalmente do setor de petróleo, as empresas ligadas à cadeia de petróleo e a cadeia de etanol. Também nós temos aqui uma parcela importante do fundo, mais de 20%, no que nós chamamos de consumo discricionário, que são as atividades domésticas ligadas aqui ao consumidor doméstico e principalmente destaque para os setores de serviços. O setor de infraestrutura e bens de capital também é importante na nossa composição. Acho que é importante a gente chamar a atenção para os papéis que tiveram ótima performance. Embraer é uma grande posição que nós temos na carteira, Ocean Pac é uma posição que se valorizou, 3R e também as ações da Positivo. Foram grandes destaques de valorização nesse mês, que não só se valorizaram muito, como tem grandes participações na carteira do fundo, muito em linha com esse quadro que apresenta os setores de exposição da carteira. A gente espera para os próximos meses que essa predileção do investidor pelas empresas small caps continue, por isso que a estratégia do fundo continua baseado em empresas menores. É importante dizer que no mês passado nós tivemos também o resultado das empresas e isso impulsionou um bom desempenho em algumas delas. De maneira geral, os resultados vieram dentro do esperado e esse movimento, principalmente por empresas menores com histórias próprias, deve continuar. Por esse mês é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo mês. Um abraço e obrigado.